Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 829 blogs diários e minguando até 461 dias, 23 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 829 blogs diários já produzido, né, com esse título, Armagedon Batalha Final, né, com esse subtítulo, Armagedon Batalha Final, certo? Esse essa parte do blog diário, eu produzi o blog diário, simplesmente agora eu estou produzindo blog diário 70 vezes 7 até o fim, com 490 blogs diários produzidos, certo? Eu estou produzindo o primeiro título, Armagedon Batalha Final, eu estou dividindo esse título em dois subtítulos, explicando a direita do corpo e a esquerda do corpo. Eu estou fazendo 35 partes para a direita do corpo, vou fazer 35, mais 35 partes para a esquerda do corpo, certo? Para dar uma ideologia de 70 blocos diários dividido em dois, 35 para cada lado, a direita do corpo e a esquerda do corpo, fazendo uma ideologia para o número 70, dividindo os dois no meio, certo? Aí, se vocês quiserem entender o que que representa isso, a nossa forma de ser, 35 blogs diários para a forma de ser e 35 blogs diários para a forma de ter, certo? Explicando, na forma de ter, naquele tempo de Emanuel, transformado, né, na forma de ter, da sociedade, né, fazendo essa batalha final da Margedon, né, a Margedon é a imagem do corpo representando o cavalo preto, certo? E a imagem dos atos conscientes representando o corpo também da mesma forma. Ambos, quando a gente tratando de imagem, vai representar os nossos corpos emocionais diretamente, e que hoje é uma batalha treva contra treva, é ato inconsciente com atos inconscientes. Naquele tempo, Emmanuel estava trazendo a palavra da vida e as pessoas transformaram o corpo de Emmanuel em treva. Aí as pessoas passou a confessar os seus atos emocionais pelo espírito de criação sobre aquilo que elas acreditam que é e não é, mas ela transforma tudo numa forma de ter. Aí acabou a forma de ser, não tem mais forma de ser, que a forma de ser em específico representa a palavra da vida. E cada uma das pessoas, ela vai ter que responsabilizar por tudo aquilo que elas estão fazendo dentro da sociedade e entendendo que os nossos frutos, eles são independentes da sociedade, independente de outros relacionamentos, certo? Quando a gente quer pedir um relacionamento unificado, a gente, né, procura um amigo, procura uma esposa e relaciona isso de uma forma justa, aí os nossos frutos passam a ser representado uma ideia de nossos corpos emocionais, daquilo que nós estamos produzindo. Então, uma recapitulação: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e aqui o cavalo pardo, né? O cavalo branco representando o espírito ou palavra, certo? De ambos ele vai representar uma palavra do ato inconsciente, uma palavra aqui do ato consciente, certo? Esse é o cavalo branco. O cavalo vermelho vai representar o estado de consciência da vida. Tem aquele estado consciente dos corpos inconscientes que não tem consciência, e tem esse estado consciente do corpo consciente que ele já tem uma consciência. E o cavalo preto representando os corpos emocionais de ambos, certo? Representando aqui tanto os atos inconscientes quanto o ato inconsciente. O cavalo pardo, ele vai dar uma mediação
sobre aquilo que Pedro é, a palavra da vida, e aquilo que João é, a morte dessa palavra, explicando Jesus. Quando a gente falando da morte dessa palavra, nós explicamos Jesus. Jesus é um espírito de criação do ato emocional das pessoas. Então, o Pedro ele vai ficar tipo dando um pane aqui entre disputando esse espaço entre João e Pedro, disputando esse espaço para saber quem é que vai ficar com a palavra da vida, né? Em determinada situação, no fim, vocês vão ver que ninguém vai ficar com a palavra da vida, porque a palavra da vida foi para Deus, para que as pessoas façam juízo com seus corpos emocionais, que entram nas vossas realidades e produzam um fruto independente da sua sociedade, independente de outro relacionamento. Aí se vocês quiserem entender mais ainda, Deus tem, né, sete, nós temos aqui sete taxas da ira de Deus. Até aqui nós temos sete taxas da ira de Deus: Moisés, Elias, João Batista, né, Paulo, Espírito, né, Paulo, que é um estado consciente que vai definir o corpo emocional, o estado consciente, corpo emocional, Pedro ou João. E aqui nós temos o fruto, seria o fruto. Então, essa é a sete taças da ira de Deus, né? Aí, naquele tempo que Emanuel estava, ele expeliu a palavra da vida e colocou fora, né? Quando ele veio fazer uma transfiguração, então apareceu Moisés e Elias na presença de Emanuel. Isso significa que aquele corpo já estava condenado ao sacrifício para sugar todo o pecado da humanidade. Então, a palavra da vida passou a ser da responsabilidade de cada corpo em específico. Cada pessoa vai ter que representar a sua palavra da vida. Sete taças da ira de Deus. Qual que sobrou? Elias, Moisés? Ninguém sobrou, certo? Ninguém sobrou. Me dá meu copo aí que já era, certo? Entenda isso, cada um vai ter que responsabilizar, a sua palavra é a sua vida, e você faz disso um fruto bom, uma coisa boa, para que você possa se entender de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Fazendo essa explicação do que se explica Armagedon, a batalha final, sobre esse, né, blog diário 70 vezes 7, vamos entender o que tem na descrição do vídeo. A descrição do vídeo ele é muito bom para que vocês possam fazer o acompanhamento por ele. Eu sempre eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, antecedem a esse, e um blog que antecipe a este, certo? A abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, eu deixei uma referência para vocês, se às vezes vocês queiram saber o que tem na referência, eu peguei um que eu entendo que é bom para a gente entender rápido e coloquei uma referência do subtítulo. E a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, a leitura corrida também é muito interessante, às vezes você queira saber o que fora dito nos 4 últimos blogs, eu tenho por hábito fazer 4 expressão livre, e na quarta e o último blog diário desses 4, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, explicando todos os 4 últimos blogs, certo? E por fim, eu deixo a playlist da YouTube Music. Então, na descrição vocês podem fazer o acompanhamento de um blog que antecedem, um blog que antecipe o subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist da YouTube Music, certo? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Vai ficar muito interessante quando vocês se permitir fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada e vocês deixarão de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixa de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, né? E se vocês acharem vídeos melhor do que este, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas de leões, e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta sua força expressiva.
O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos. E mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Eu estou produzindo também mais esse novo contexto para que vocês possam estar fazendo uma mediação sobre tudo aquilo que vai estar sendo dito. É muito interessante vocês fazer uma percepção daquilo que está tendo dito no princípio do vídeo, para que vocês possam entrar no contexto já com uma ideia daquilo que vai ser dito no blog diário. Então, eu fiz mais esta e eu trouxe mais essa mais uma forma de ter mais uma abertura dos todos os meus blogs diários. Eu vou recitar todas essas vezes, todos esses contextos que está sendo dito, repetindo, fazendo isso uma coisa comum, até que isso faça de nós uma realidade para Deus, entenda? Então, vou ter mais esse novo contexto, dizendo o seguinte, ó, faça uma percepção. Corpo é igual imagem, né? Representando o cavalo preto. Toda a imagem representa o cavalo preto. Significa que nós estamos mortos para Deus. Entenda isso. Olha, faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Semelhança é igual ao fruto, certo? O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividindo em dois: poder público de criar e poder público de formar, certo? Dividindo a glória de Deus e o Cristo de Deus. E faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Então, se você fazer uma percepção aqui, aqui está a criação de Deus, a parte de cima, e aqui está a formação de Deus em Cristo, certo? A formação de Deus em Cristo é determinada pela imagem do corpo. A imagem do corpo é determinada pelos atos emocionais dos corpos. Aqui os atos conscientes vai determinar a sua vida, pelo aquilo que eles pensam socialmente, e aqui os atos emocionais vai negar a sua vida para negar também os seus atos emocionais, para fazer uma oposição contra esses que dizem ser o correto da sociedade. Então, ambos são trevas. Então, corpo emocional representa imagem, imagem representa desigualdade na relação emocional, certo? Isso determina, né, a forma que as pessoas pensam sobre si mesmo ou sobre o Cristo de Deus, certo? Aí o que vocês têm que entender? Criação, né, e formação. Então, entende que tudo que é o reino de Deus, que aqui na criação de Deus, é uma imitação aqui no reino dos mortos, aqui, ó, representando aí o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o pardo, representando os frutos divididos desses movimentos sobre uma coisa que é de Deus, né, um fruto bom do meu estado do meu corpo emocional, ou um fruto ruim, ou uma coisa imitando o reino de Deus. Então, o pardo ele vai ter várias formas de relacionamento, dependendo de como você está relacionando, o que você está relacionando neste tempo que você está determinando o seu caminho, a sua realidade, sobre um ato emocional que você esteja pensando correto ou incorreto da mesma forma, certo? Então faz essa percepção. Tudo que é reino de Deus é uma imitação. Aí o que eu quero que vocês entendam? Você vê que o reino de Deus é a unificação dos corpos emocionais e o reino dos mortos também é uma unificação dos corpos emocionais, é uma unificação, certo? Certo? Tudo aquilo que acontece no corpo emocional, tudo aquilo que acontece para Deus, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando o processo da unificação. Então, todos os mortos estão reunidos pela uma imagem, sendo ela consciente ou inconsciente, nós todos estamos reunindo para Deus sobre uma imagem, sobre um corpo morto, um corpo emocional morto. Tanto os atos conscientes e o inconsciente, eles negam os seus atos emocionais para determinar a unificação de Deus, certo?
faz essa percepção. Ou seja, tudo aquilo que acontece no reino de Deus com a palavra da vida para a unificação do corpo, também acontece aqui na formação de Deus, no reino dos mortos, que hoje nós estamos fazendo essa formação para o reino de mortos. Mas depois, no futuro, a gente vai entender que o Cristo, ele é limpo, ele é comparado à glória de Deus, certo? Representando a formação da unificação, e hoje que ele está representando uma crise, certo? Pelo corpo emocional que fora sacrificado, e consequentemente representou a crise de todos os outros os corpos que vieram depois dele, né? E muitas e complexidade para você entender sobre isso, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura, né, deste contexto e fazer a expressão livre sobre este contexto. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa. A nossa Bíblia significativa, ela vai explicar os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, ana anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos, né, que estão presentes na sua Bíblia significativa. É só vocês fazerem a percepção, certo? Eu faço a leitura desde o contexto e faço uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo uma mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Ou seja, o meu contexto que eu produzira, ele é uma mediação sobre aquilo que é a formação de Deus e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? E ele vai fazendo essas conexão, formando uma só coisa, uma só formação, para que estes conhecimentos seja também uma realização, né, com Deus no futuro, certo? Que hoje está ganhando essa complexidade, a Margedon, certo? Os atos emocionais do corpo inconsciente e os atos emocionais do corpo consciente, fazendo essa imagem, determinando o nosso corpo leão e lobo, determinando nossos corpos mortos, fazendo uma significação com a fauna, né? Fazendo várias ideologias para que vocês possam entender. Então, esta é a forma de trabalhar esse blog diário, fazendo uma mediação, certo? Sobre aquilo que é aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, que fica muito produtivo. Faça esse trabalho de uma conscientização de uma forma continuada. Não deixe de estar fazendo o processo de conscientização de forma continuada, certo? Não basta, às vezes, você ver apenas um vídeo e determinar coisa por um vídeo que você veja. É interessante que você veja todo o processo do blog diário, a evolução do blog diário, para que você seja totalmente compreensivo sobre aquilo que determina o reino de Deus. Dificilmente você consegue explicar o reino de Deus com uma palavra, com 2 palavras, com 3, porque ganhou muita, mas muita complexidade. Relacionamentos são muitas coisas. Dificilmente um blog diário vai explicar toda a realidade, certo? Vocês podem fazer percepção de alguma coisa e outra, mas um só é muito complicado, certo? Às vezes esse blog diário é para fazer o trabalho dele completo, do início ao fim, para que vocês tenham ciência de todas as possibilidades e para que você também deixe de ser essa vítima social. Não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Vamos então fazer a leitura para a gente fazer a expressão livre. Quando se tratando da intervenção divina, temos Emmanuel, que tem acesso a Deus diretamente, explicando o Espírito e a vida de Deus. Esta vida não explica o corpo emocional, pois ela é um Espírito de Deus. Quando se tratando do plano objetivo, temos o corpo Adão. O corpo Adão fica mediando entre a vida e o fruto. Quando for fruto, vai explicar Jesus diretamente. Jesus tem acesso para o poder público e todas as imaginações dos corpos. Estas imaginações não são sustentadas com a filosofia moderna e explicando os 8 elementos desta Bíblia significativa: astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. O fruto, quando vier explicar o poder público, explica o Cristo diretamente, e este poder público pode ter sua variação dependendo de como você queira interpretar e fazendo uma divisão com a glória e o Cristo. O corpo comum vai ser fruto relativo ao corpo. O fruto
do corpo comum só pode ser interpretado com Cristo por causa do julgamento de Deus, e explicando que este poder passou do corpo emocional e frutificou o corpo. Esta frutificação fica dividido em intervenção divina e o plano objetivo da redenção eterna. O plano objetivo é o julgamento de Deus, que julga os atos e restaura os atos. Estes atos vão relacionar coisa que tem no poder público e podendo explicar vários tipos de relacionamento. Isto explica que a verdade é relativa ao corpo emocional, sendo o corpo é o filho de Deus. A mentira é a imaginação e o contos dos corpos, as imaginação dos corpos, vão explicar a imagem e a semelhança. A imagem para o corpo e a semelhança para o fruto deste corpo. Tudo de uma forma de ter. E enquanto um tem o poder de construir, outro tem o poder de destruir. E se Jesus é a verdade de Deus, vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo interpretar este Jesus, sendo o fruto é relativo para tudo o que estiver no poder público, aonde encontramos as imaginações dos corpos. Perfeito. Vamos lá fazer a expressão livre, vamos deixar muitas coisas claras. Este contexto, né, ele vai trazer mais uma vez uma ideia de divisão entre o corpo emocional e os frutos. Hoje, os nossos corpos emocionais estão divididos com o fruto, determinando aquilo que nós pensamos sobre os nossos corpos, certo? O ato consciente ele vai usar essa imagem para fazer trabalho social e o ato inconsciente vai usar a a imagem para fazer realização própria, imaginando coisas sobre Cristo, imaginando coisas sobre Deus, imaginando coisas sobre o poder de Deus, imaginando várias coisas dentro da sociedade. Então fica dividido essa nação, ato consciente, ato inconsciente e atos conscientes, fazendo essa divisão. Mas você entende que hoje o corpo está dividido aqui, transformando esse fruto ruim? Aí você vai falar: "Qual que é a verdade?". Todos os 2 estão errados, tanto o ato inconsciente quanto os atos conscientes, são coisas equivocadas que não representam o reino de Deus diretamente. O que que representa o reino de Deus? O fruto de Deus. Qual é o fruto de Deus? O corpo emocional diretamente. Isso é o fruto de Deus, é o filho de Deus, é o corpo emocional diretamente. É um corpo único de realização única, representando cada ser humano único. E é isso que determina o seu fruto, independente de uma sociedade correta, independente do seu relacionamento, certo? Aí quando você queira pedir um relacionamento unificado, aí vai depender, pode relacionar amigo, pode relacionar sua esposa, unificado, certo? Fazendo essas relatividades com muita liberdade, muita, mas muita mesmo, vários tipos de relacionamento que deixa você flexionado e que sem você ficar, né, dependendo de atos emocionais de outras pessoas, sem relacionar problema a outras pessoas, certo? Aí entra o lado da sabedoria, para que vocês possam fazer isso uma relatividade entre um corpo e outro. A sabedoria, ela não explica nada que estiver dentro da sociedade, o que tem dentro da sociedade explica o conhecimento. A sabedoria é uma coisa que a gente usa de um saber de Deus, né, para entender a natureza humana, a origem humana, certo? Sem ter coisa até então, certo? Mas quando a gente sair dessa guerra, a gente já pode entender que tanto uma coisa e outra são uma coisa só, e o seu fruto fica 100% da forma de ser e a forma de ter fica, o seu fruto aqui fica 100%. Hoje está dividido 50% na forma de ser e 50% na forma de ter, dividindo a palavra e a vida e dividindo o corpo e o fruto. Está dividido, então, 50% para ser e 50% para ter. Quando usando a forma de ter, os nossos corpos emocionais, ele vai cair diretamente dentro da sociedade usando a forma de ter. O nosso corpo emocional vai ficar dividido na forma de ser. Mas aí, no reino de Deus, você vai entender que você pode pegar 50% aqui, 50% aqui e colocar tudo no seu fruto, da sua forma de ser. Mas hoje não. Hoje é uma complexidade, ok? Faça essa percepção para você entender o que vai ser dito dentro deste bloco diário. Quando se tratando de intervenção divina, temos Emanuel, né, que tem acesso a Deus diretamente, explicando o Espírito, né? Então,
Quando se tratando de intervenção divina, nós temos Emanuel, que tem acesso a Deus diretamente, explicando o Espírito e a vida de Deus. Então, naquele tempo, o corpo Emanuel, né, o corpo Adão, o corpo Emanuel, Adão, né, que representou o corpo emocional diretamente, que ele fora sacrificado naquele tempo, Deus estava habitado com Adão, com o seu espírito e com a sua vida, representando a forma de ser de todos os seres humanos. Você entende que tanto o espírito e a vida é uma espiritualidade? Olha para essa formação, Deus é espírito, né? E aqui no interior do Adão, né, que eu coloquei o Adão aqui para fazer uma ideologia, mediando o corpo de Adão e a Eva, que em determinada situação o Adão ele vem representando um estado consciente da nossa vida, certo? Entenda isso. E a Eva quando o corpo emocional vem para cá e fica mediano, que nem está o Pedro e João aqui mediano pela palavra da vida, aqui também vai ficar mediano sobre o Cristo e o poder de Deus, certo? O poder de Deus é representado por Adão, que é a vida, o estado consciente da vida, tudo aquilo que Deus criou, uma origem para o homem, e o corpo e o Cristo é representado aqui pela Eva, pelo corpo emocional, explicando que, né, esse tempo do fim, certo? Existe várias ideologias, várias possibilidades, essa é mais uma delas que você pode estar conhecendo. Então, você conhece que tanto que a espiritualidade e a vida são o espírito e a vida são um estado consciente, são a vida. Então, naquele tempo que Deus estava aqui junto a Adão, Deus estava junto com Adão, ele tinha o seu espírito e tinha a sua vida, e ele transformava em palavra e transformava a vida, e dava uma realidade para o Adão. Depois que o Adão for a sacrifício, ele foi e saiu dessa postura de estar representando Deus, então sumiu Adão e sumiu todas. Então entra uma realidade daquilo que pode ser um fruto verdadeiro de Deus, certo? De nosso estado consciente. Então entrou uma realidade no cada um vai representar o seu estado consciente, os seus corpos emocionais, representando o Filho de Deus. Mas você entendeu que no nosso interior, tanto o espírito, tanto a vida, tanto a palavra quanto a vida, são um estado consciente do nosso interior e que isto é uma espiritualidade, certo? Então, faça essa percepção. Olha, quando se tratando de intervenção divina, temos Emmanuel, que tem acesso a Deus diretamente, explicando o Espírito e a vida de Deus. Esta vida não se aplica ao corpo emocional. Perfeito, né? Viu que o contexto explicou tudo? Por que não se aplica ao corpo emocional? Porque o corpo emocional ele já vai estar inserido direto da forma de ter, ele vai estar inserido direto dentro da sociedade, ele vai representar o nosso conhecimento, ele vai representar a nossa morte de uma forma inconsciente, do estado consciente da vida, ou ele vai representar um estado consciente e vai fazer uma coisa, uma ideologia para Cristo, de um ato consciente, vai ter várias possibilidades, ok? Pois, então vamos lá. A vida de Deus, esta vida não explica o corpo emocional diretamente, pois ela é espírito, explicando mais uma vez que a vida é espírito, certo? É uma espiritualidade, é uma origem de Deus, certo? De tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito. Então, pois ela é espírito de Deus, quando se tratando do plano objetivos, temos o corpo Adão. Então, aqui nós, de novo, nós vamos, pode mover aqui, tirar o Adão do interior aqui, que esse Adão é o ser de Deus, pode colocar aqui e trazer a postura aqui do Adão, aqui, dessa forma aqui. Naquele tempo estava dessa forma. Adão representando o estado consciente da vida, e aqui o corpo emocional, Adão, da mesma forma, certo? Para representar aquela ideia. Porque aquele corpo Adão, ele ia ficar sacrificado para gerar conhecimento para todos os corpos emocionais, né? Então, se eu vou voltar no livro de Gênesis, no início, você vai dizer Deus aconselhando todos os corpos a não tocar nessa árvore, que é a ciência da vida e da vida e da morte. Então, qual que seria esse corpo? Qual que seria essa árvore? O próprio Adão de Deus, o próprio Adão de Deus, o próprio Emanuel de Deus, a própria consciência de Deus habitado no corpo Adão. Depois que for sacrificado esse Adão, acabou, porque o Adão ele tem tem a sua ideia de ele é uma inversão, né, de Judas, por exemplo, ele é uma inversão de Judas e Deus, uma inversão
inversão. Para formar o Cristo, Deus precisa de inverter os corpos. Então, naquele tempo, Judas, ele tinha uma consciência desabitada daquele corpo emocional e que ia para fora representando o fruto diretamente, certo? Representando o fruto. Então, este fruto volta contra o corpo e contamina todo contamina todo o Cristo de Deus, leva uma crise para o corpo emocional e todo mundo começa a propagar esta imagem, né? Aí que vem representar todos os corpos passaram a representar as trevas, todos os corpos emocionais passou a representar a treva, tanto os atos inconscientes quanto os atos conscientes. Então, eles usavam o nome de Jesus para trazer uma relatividade sobre os seus atos emocionais para entender aquilo que está negado. O que está negado? O fruto ruim, certo? O fruto ruim daquela relação, daquela ideia, certo? Então, Deus, ele sempre vai, por mais que ele esteja habitado em Adão, ele vai ser espírito, ele vai ser vida, independente de qualquer coisa. Aí sacrificou o corpo Adão, Deus volta ao seu estágio de espírito e vai transformar o seu juízo em espiritualidade. Cada corpo emocional vai ter que representar o seu estado consciente e o seu estado inconsciente. Então, a responsabilidade passou a representar por cada espaço de corpo habitado, cada consciência de corpo habitado, certo? Entenda isso. O corpo Adão fica mediando entre a vida e o fruto, né? Por que o corpo Adão fica mediando entre a vida e o fruto? Porque eles são as mesmas coisas. Aqui no interior do Adão é o estado consciente da vida e aqui o fruto é a mesma coisa. Quando você faz o movimento correto para o reino de Deus, você tem o estado consciente e o seu fruto é o estado consciente. Então você tem 100% de aprovação na sua forma de ser e na sua forma de ter. Significa que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa correta, e que você não leva problema para a sociedade, que você não leva problema para outros corpos emocionais, certo? E que você também não traz problema dos outros para você, certo? À medida que você traz o problema, você leva o problema da mesma forma, certo? Não existe, todos esses relacionamentos são causa de ser justo, não é causa de você agradar as pessoas e nem causa de outro agradar você, certo? Todas as relações depende para dar certo um equilíbrio bom na relação, é justiça, é o estado que justifica os nossos relacionamentos, se nós estamos permitindo, se nós não estamos permitindo, se nós aceita, se nós não aceita, sim é sim, não é não e pronto, acabou, certo? Eu não preciso agradar outra pessoa não precisa de me agradar, certo? Até então. Então essa consciência interior representa o fruto 100% no reino de Deus, ele representa 100%. O fruto representa 100% no reino de Deus, quando ele faz o movimento correto, ele é 100%. Ele não fica dividido, né? Ele é a forma de ser, também é a forma de ter no fruto. Então, o fruto fica válido por 100. Então, o fruto vale por 100. Hoje, ele está dividido entre 50% para ser e 50% para ter. E está dividido, porque fazendo uma ideologia com nossos corpos emocionais, demonstrando a treva desse nosso corpo. Essa treva é bem representada pela imagem do corpo, certo? A imagem do corpo. E a semelhança vem sendo representado pelo fruto deste corpo, e que quando ele está dividido, ele ganha essa complexidade de ficar dividindo a forma de ser de Deus com a forma de ter dos homens, gerando conhecimento sobre um corpo já morto, modificado, sem consciência, sem respeito, sem consideração com o próximo, sem tudo que você dizer que é sem, de uma forma negativa. Isto representa os nossos corpos emocionais que não têm consciência para Deus, não têm a nossa forma de ser, não têm raiz. Qualquer coisa que você queira pensar, todos os corpos emocionais que está dentro da sociedade hoje representam o conhecimento, certo? Que nós estamos em treva, que nós não temos o nosso estado, a nossa forma de ser, e que essa forma de ser precisa ser restituído para que esta raiz vivifique os nossos frutos pelo estado consciente. E da mesma forma, quando for o fruto, vai explicar Jesus diretamente, né? Quando for o fruto, vai explicar Jesus. Jesus tem acesso ao poder público, né? E todas as imaginações dos corpos. Tem ou não tem, né?
Quando a gente falando do fruto, ou pode considerar Judas, naquele tempo podemos considerar Judas, quando a gente falando do fruto, podemos considerar Judas naquele tempo, que o fruto ele trai, né, ele trai daquilo que, da raiz dele, aonde que ele veio, qualquer coisa, certo? Então você vê que ele está desgarrado, representando uma espiritualidade, então vem aqui o traidor e traz a sua raiz, certo? E mata esse corpo e tudo se torna treva, certo? Mas você entende que quando se tratando de Judas, quando se tratando de Jesus, ele fica na treva, ele fica no poder público, se provavelmente se ele tiver dividido da raiz dele, ele vai representar apenas a imaginação das pessoas, a imaginação, o conto das pessoas, aquilo que eu imagino que Cristo é, aquilo que eu imagino que Deus é, aquilo que eu imagino que o meu relacionamento é, aquilo que eu exijo, aquilo que eu dependo de outro relacionamento, tudo isso se torna treva, se quando você não tem raiz, tudo isso fica na treva, ok? Porque a treva, ela representa esse Jesus que nós criamos, nossos frutos negativos, desconectado da nossa raiz, que fica desconectado da nossa raiz. Então, entenda isso, ó. Jesus tem acesso para o poder público e todas as imaginações dos corpos. Essas imaginações são sustentadas com a filosofia moderna, explicando os 8 elementos da espiritualidade, os 8 elementos desta Bíblia significativa, né? Os 8 elementos. Então, Jesus, todos os trabalhos social que você vê aí dentro da sociedade explica uma ideologia. Jesus não é o reino de Deus, são aquilo que nós entendemos do ato consciente e daquilo que nós entendemos dos nossos próprios atos emocionais. Os atos conscientes, ele entende que isso são parte dos nossos atos emocionais, daquilo que nós sente, aquilo que nós sente vontade de vingar alguma coisa, certo? Entendendo sempre que a vingança, quando ela representa um grupo, Deus aceita a vingança de um grupo, mas Deus não aceita a vingança de uma pessoa que quer vingar outra pessoa, outro corpo emocional. Do meu estado consciente, Deus não aceita isso não, porque isso se torna uma coisa pessoal. A vingança coletiva, ela é aceita, mas a vingança pessoal, ela não pode ser aceita a hora nenhuma. Já pensou se todo mundo quiser fazer justiça com as suas próprias mãos e achar que está sendo justiça, então os seus corpos todos vai ficar ideológico, porque cada um vai defender uma teoria que ele está certo pelo ato emocionais e vai fazer justiça daquilo. Vocês não sabem de nada do futuro, não sabem nada do passado e nem dos seus presentes vocês sabem. Então vocês acham que tem direito de julgar as pessoas? Não tem. Faça essa percepção e vai com calma em tudo que você está entendendo desse reino de Deus, ok? Então, essas imaginação, né, são sustentado com a filosofia moderna, né? Jesus tem acesso ao poder público, tudo que é a ideia de acesso ao poder público? É tudo aquilo que cai diretamente no fruto. Eu estou suando para a sociedade está me ouvindo. Então, tudo que eu estou falando aqui está explicando o poder público. Não está, eu posso fazer uma conexão e falar da minha vida própria, eu posso, das minhas vontades, os meus desejos, as minhas realizações, os meus sonhos próprios, desconectando de Deus e fazendo isso tudo ao meu favor. Então, meu fruto, ele vai se tornar ou não uma coisa boa, né? Quando é o ato missionário, eu acredito que gera muita complexidade. É só você fazer a percepção. Mas você entende que esse Jesus está no poder público sobre aquilo que eu estou expressando, sobre aquilo que eu estou falando, está nos meus frutos, daquilo que está sendo produzido. Isso pode ser tanto uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim, vai depender. Existem 3 estágios de Jesus ser, existem 3 possibilidades de Jesus ser. Ele pode representar os meus atos pessoal, dos meus atos emocionais, ou ele pode representar, né, o Cristo de Deus, ou ele pode representar, né, a glorificação com Deus. Ele também pode. Esses 3 são totalmente corretos para Jesus quando se tratando do fruto. Então, ele pode estar sendo gloriado com Deus, Jesus pode estar sendo gloriado de Deus, pode representar o Cristo, tudo no poder público. E também pode representar aquilo que eu entendo dos meus atos emocionais e começar a confessar o Jesus de qualquer forma sobre aquilo que eu acredito, fazendo guerra com um com o outro. Esses 2 Jesus aqui, esses frutos desses 2 seres, desses 2 atos aqui são totalmente
fora do reino de Deus, não tem nada a ver. Tanto os atos conscientes e o inconsciente, esses dois são totalmente negados. Qual que seria o Jesus? O Jesus restituído pelos nossos frutos, 100%, aquilo que nós estamos sendo glorificado com Deus. Então, essas três possibilidades, a sociedade vai usar essas três, usando o nome de Jesus. Esse nome, por exemplo, já foi corrompido com o ato inconsciente e com os atos conscientes, fazendo guerra. Certamente, Deus não vai preservar isso como uma coisa boa, como um fruto de Deus, certo? Existe um novo nome para que essas formas sejam restituídas à sociedade de uma forma de pensar correta para ser glorificado diretamente com Deus, ok? Que nem era no paraíso de Deus, né? No Éden de Deus, na formação de Deus, na criação de Deus. Deus vai continuar com o seu paraíso, com o seu Éden, vai entrar no lugar de Jesus, representando o poder público e nossa frutificação, né? Já vai entendendo isso. Então, que nem no Éden de Deus, no paraíso de Deus, Deus que ele formou, Deus é espírito, forma Adão, Deus é Adão, forma vida, só forma o corpo, forma Eva, o corpo emocional, e Deus é corpo emocional e forma a frutificação. Aqui, então, o poder público já representa o Éden de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, e que hoje está ganhando uma divisão com o Cristo, certo? E o Cristo ele está gerando uma complexidade por causa da crise do corpo emocional que fora sacrificada e que a humanidade veio a sacrificar o corpo emocional Adão, quando Deus estava habitado ali. Esse corpo emocional Adão, quando Deus estava habitado, chama Emanuel, e o fruto deste corpo era Jesus, certo? Quando ele se divide, ele gera muita complexidade para que nós podemos entender, porque vai depender de como você vai entender essas ideias que está sendo dito dentro desses blog diários, né? Ou a forma de ser representando Deus diretamente, Emmanuel, representando o Espírito e a vida, e a forma de ter representando o corpo Adão e o fruto, certo? Quando chega no corpo Adão, por exemplo, nós temos o corpo Adão e temos o fruto. O fruto ele vai estar desabitado, mais uma vez, representando Judas Iscariote. De uma certa forma, esse corpo emocional vai ficar mediano sobre a forma de ser de Deus e a forma de ter dos corpos emocionais, e que vai ficar mediano, certo? Se ele vem aqui e mata se Judas vem aqui e mata esse corpo, tudo aqui se torna treva e cada um dos corpos vai ter que responsabilizar pela sua palavra e pela sua vida e pela sua realidade do seu corpo emocional, porque o seu corpo emocional, ele próprio representa o reino de Deus, ele próprio é o filho de Deus, é um estado consciente da sua vida única, daquilo que você vai produzir os seus frutos, de um único também, de uma forma única, certo? Quando você quer relacionar corpo a corpo, pedir um relacionamento unificado, você já tem que ter essas percepções que é dessa forma que faz uma relatividade, pedindo relacionamento com os frutos, começa independente, né? Depois, se você casa com a sua esposa casa com você, aceita a sua forma de ser, e você aceita a forma de ser da sua esposa, você vai unificando tudo dessa forma. Então, Jesus tem acesso para o poder público e todas as imaginações dos corpos. Estas imaginações são sustentadas com a filosofia moderna, explicando os 8 elementos desta Bíblia significativa: astronomia, astrologia, com os movimentos dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. O fruto, quando vier explicar o poder público, né? Quando vier explicar o poder público, explica o Cristo diretamente. No dia de hoje explica o Cristo, né, o Cristo explica o Cristo diretamente. E este poder público pode ter variação, né, dependendo de como você queira interpretar, certo? Como você quer interpretar, vai ter variação. Então esse poder público vai ter variação. Eu já tenho explicado que o poder público pode explicar uma glorificação com Deus diretamente, quando o fruto está 100%, né, forma de ser e forma de ter, certo? Ele não pisa no pé de ninguém, não gera uma crise para ninguém, então ele está sendo glorificado diretamente com Deus. Então ele pode esse fruto ele pode representar, esse poder público pode representar o Jesus negado, tanto dos atos conscientes e dos atos inconscientes, certo? Os atos conscientes ele vai representar aí também
vai representar uma filosofia moderna dessa nossa Bíblia significativa, certo? Vai depender de como vocês queiram entender as particularidades. Então, 2 Jesus negado e um Jesus aceito para ser glorificado com Deus, dependendo da capacidade cognitiva, daquilo que você relaciona a Deus diretamente, certo? Daquilo que você entende de Deus. Então, esse Jesus pode ser restituído, Deus que você tenha entendimento naquilo que Deus é, então você pode fazer dele uma coisa boa, certo? A possibilidade, quando ele vai para fora, né, e representando o seu fruto independente, um relacionamento íntimo com Deus no seu interior, e um fruto íntimo, um fruto desse íntimo, dando isso ao exterior de uma forma correta. Essa é a única forma que o seu Jesus pode ser bom, gerando várias complexidades, certo? Hoje tem esse Jesus também que as pessoas fazem ideologia, né, dos atos conscientes, certo? E gera. Então, essas são as três possibilidades do poder público representando o Cristo diretamente. E fazendo a divisão, né, vamos voltar a Deus do início. Então, vamos lá. Quando vier explicar o poder público, explica o Cristo diretamente, né? Hoje é isso. Este poder público pode ter sua variação dependendo de como você queira interpretar, né? E fazendo uma divisão como a glória de Deus. Quando é a glória de Deus, significa que o seu fruto está sendo bom, que você está sendo glorificado com Deus, certo? Entenda isso. Eu não e eu fazendo uma divisão com a glória de Deus e o Cristo de Deus. Eu queria fazer uma ilustração aqui, né, para deixar isso claro. É muito bom as formas ilustrativas. Por exemplo, aqui está o poder público de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, né? Aonde que está o poder de Deus? É tudo aquilo que vivifica o corpo. E aqui está o Cristo de Deus. O Cristo não tem vida, não tem nada. Ele representa uma noite escura. Se você olha para cima, você vê apenas estrela. Essa estrela pode representar um estado de consciência de cada corpo em específico. Mas a vida é a luz das estrelas, não é a treva, não é a noite, não é nada. Então, a noite é o Cristo diretamente. Eu queria fazer uma ilustração aqui, por exemplo, no Cristo aqui, e colocar uma estrelinha aqui. Por exemplo, eu sou palavra, eu sou a vida, eu sou o corpo, é aqui o meu fruto bom. Uma estrelinha aqui. Uma estrelinha para representar o meu fruto. É só isso que eu quero. Uma estrelinha. Essa estrelinha é a glorificação com Deus, com a luz de Deus, com o nosso ser interior, com aquilo que nós do então cada um, numa noite escura, cada um vai ter uma estrelinha, sabe. Imagina isso na sua consciência, para você desconectar diretamente do Cristo, porque o Cristo ele representa apenas um sinal da morte de Deus, uma imagina é uma morte de um poder de Deus, e que ele traz para nós a luz da mesma forma. Mas quando é que ele traz a luz? Quando nós conhecemos daquilo que é o poder de Deus, quando nós entendemos que é o estado consciente, porque Deus, ele é a própria luz. Deus não é treva, Deus é luz. Então, quando a gente entenda as nossas luzes, nossas realizações, nós entenda do poder de Deus, nós entenda da nossa vida, nós entenda do estado consciente, e isso dá uma luz no escuro, dá uma luz na treva. Então, a escuridão, ela é boa, né? Mas é um poder público de Deus, é uma coisa de Deus. Eu represento o meu fruto independente, então minha estrela também é independente. Ela não então ela vai ganhando essa complexidade. Mas você entende, se eu tivesse colocado tudo aqui preto e apenas uma estrelinha aqui, ia explicar bem os frutos bons, essa estrelinha vai explicar bem os nossos frutos bons dos nossos corpos emocionais, vai explicar que nós estamos sendo glorificados com Deus. Essa estrelinha, ela explica que nós estamos sendo glorificados diretamente com Deus, não com Cristo. Se eu tiver glorificado com as trevas, com Cristo de Deus, eu estou fazendo ideologia por um ato consciente. Eu venho numa noite escura, faço ideologia, faço unificação, faço qualquer coisa para manter todo mundo unido. Depois que eu tenho todo mundo unido, eu vou falar que isso é a luz? Não é a luz de Deus. Todo mundo está unido, cada um entenda do seu fruto, entenda as suas consciências, e porque é isso que vai vivificar o seu corpo, é a vida, não é uma treva que vivifica o nosso corpo. Então, gera essa ideia para suas consciências, para que você possa ter ciência em tudo, ok? Então, entenda isso, ó. Quando vier explicar o poder público, Cristo, né, hoje, por exemplo, quando vier explicar o poder público, né, explica o Cristo diretamente. Este poder público pode ter uma variação dependendo
de como você queira interpretar, fazendo uma divisão com a glória de Deus e o Cristo de Deus, certo? A vida representa a glória de Deus, né, o Cristo, ele faz parte de uma unificação, faz parte de uma formação de Deus. A vida, ela vai continuar aquilo que Deus criou, o homem perfeito. A glorificação, a vida, tudo vai continuar. Mas aí a gente estamos aqui na treva, por exemplo, nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos numa noite, mas nós temos uma possibilidade de ser glorificado com Deus com as nossas estrelas, com as nossas luas, com as nossas palavras, com os nossos frutos, certo? Entenda isso. Naquele tempo eu via, né, Emanuel estava ali ensinando os discípulos, tinha uma árvore lá, vamos pôr um pezinho de goiaba. Ele procurou uma goiabinha, né, por exemplo, e não tinha nenhuma goiaba ali, nenhum fruto que determinava a raiz daquela árvorezinha, daquela árvore. Então, depois Emanuel foi lá e amaldiçoou, fala: "Nossa, que árvore, né, que não frutifica nada, não tem fruto, não representa a sua raiz, não representa nada, certo? Está representando apenas um espaço no tempo, qualquer coisa". Então, aquela árvore depois ela foi secar, secou, secou todas as suas folhas, todos os seus galhos. Então ele entendeu que aquela árvore era infrutífera, que não era imprestável, qualquer coisa, que não tinha produtividade, nada. Entenda essas relações, certo? Hoje eu faço muito essa ideologia com o meu espírito de criação, certo? Às vezes quando eu olho assim, sabe, quando as pessoas elas não têm produtividade, eu olho assim para a pessoa, poxa, mas tem um estado consciente, não sabe usar nada de bom para a sociedade, depende do político, depende de uma religião, depende de tudo, não tem raiz, certo? Nada que a pessoa precisa, nada que a pessoa produz tem raiz, fica aí marionete da sociedade. Então, quando as pessoas vêm para o meu ônibus, vai trazendo para mim um dinheiro, e o meu corpo já começa a estar em crise. Que coisa mais desmerecedora, né, daquilo que é raiz, daquilo que é Deus. Eu posso determinar os meus frutos bons e fazer disso uma coisa relativa a outras pessoas, certo? Entenda essas particularidades, ou seja, todo espírito de toda coisa que é criação emocional vai representar coisa ruim. Tanto o meu espírito de criação, tanto das pessoas que ela não tem ciência para produzir um fruto bom, tanto uma coisa como a outra são coisas imprestáveis, não servem para nada, são improdutivos, certo? Eu acho que eu estou certo, então vou contra a outra pessoa acha que está certa e vem contra mim da mesma forma. Isso tudo não representa raiz, não representa o reino de Deus, não representa a produtividade de Deus. São todas as duas coisas, duas formas de criado, tudo aquilo que nós criamos pelos nossos atos emocionais são coisas imprestáveis, são coisas improdutíveis para Deus. Isso aqui, nada disso aqui serve para Deus. Nada disso aqui que eu estou explicando serve para Deus. O que explica a Deus? O nosso estado consciente, nosso interior, e frutificando isso frutificando isso de uma forma boa com nossas raízes, com os nossos a nossa humanidade, aquilo que Deus determinou para nós ser um para o outro. Uma coisa boa, né? Entenda isso. O corpo comum vai ser o fruto relativo ao corpo, né? Então, o corpo comum vai ser fruto, né, relativo ao corpo. O corpo comum é fruto relativo. O corpo comum é fruto relativo, ou seja, você tem um corpo comum e tem um fruto, certo? Então, por aqui vai determinar toda a sua forma de ter e também todos os seus frutos ruins, né? Quando você não tem raiz. O fruto do corpo comum só pode ser interpretado como o Cristo, né, por causa do julgamento de Deus, né. Então, quando o Cristo, quando Deus vai continuar ainda com o Cristo dele, explicando apenas uma formação e não uma crise, certo? E as nossas estrelinhas vai explicar os nossos frutos bons nas trevas. Nós vamos ter uma estrela para explicar que nós estamos sendo glorificados com Deus. Entenda isso. Então, faz essa interpretação. O fruto do corpo comum só pode ser interpretado com Cristo por causa do julgamento de Deus, né? O fruto do corpo comum, viu? Você tem uma estrelinha nas trevas, você tem uma glorificação com Deus, certo? Diretamente. Entenda isso. Então, explicando que este poder passou do corpo emocional e frutificou o corpo. Esta frutificação fica dividido, né, em intervenção divina, né, Deus intervém aos corpos emocionais, né, usando a sua formação, Cristo, e o plano objetivo da redenção eterna. O plano objetivo da redenção eterna vai justificar os nossos frutos, as nossas estrelinhas, aquilo que vai ficar brilhando no Cristo, aquilo que vai ficar brilhando na treva, entenda isso.
O plano objetivo é um julgamento de Deus. O plano tudo aquilo que foi determinado pelo corpo emocional, pela imagem do corpo emocional, né, tanto o ato consciente, tudo aquilo que foi determinado é um plano objetivo. Significa que Deus formou o Cristo através do corpo emocional, na forma de ter de cada corpos emocionais, né, as liberdades de expressão sobre o seu corpo emocional e sobre o fruto, aquilo que você estiver produzindo, sobre o seu estado emocional, né, não sobre o estado consciente. Quando você é estado consciente, você dá a sua palavra e dá a sua vida e tem um fruto bom, mas o estado emocional ele gera uma complexidade, dividindo a sua consciência da vida para se ter coisa a qualquer custo. Então, o plano objetivo é um julgamento de Deus, que julga os atos e restaura os atos. Os atos aqui, ele representa nosso fruto diretamente, certo? Os nossos frutos, né? Que julga os atos e restaura os atos. Estes atos vai relacionar coisa que tem no poder público, perfeito, né? E só completando que o poder público é onde que nós estamos jogando os nossos frutos, dando os nossos frutos bom. Entenda isso. Ou hoje é formação de Deus, é crise do corpo emocional diretamente, representando direto essa treva, essa escuridão, esse breu, certo? Entenda isso. E podendo explicar vários tipos de relacionamentos, certo? Perfeito. Isto explica que a verdade, isto explica que a verdade é relativa ao corpo emocional. Toda a verdade é relativa ao corpo emocional, sendo o corpo é o filho de Deus, né? E a mentira é a imaginação dos contos do corpo, aquilo que eu imagino de mim, aquilo que eu imagino do meu relacionamento, aquilo que eu imagino de Cristo, aquilo que eu imagino de Deus, né? Aquilo que eu imagino, são vários tipos daquilo que eu, sei lá, da economia, daquilo que eu imagino dos políticos, daquilo que eu imagino da religião, certo? Entenda, são vários tipos de relacionamento. As imaginações dos corpos vão explicar a imagem e a semelhança, né? Imaginação. Ambos são coisas negadas. Porque se você for olhar a semelhança é fruto, se você for olhar a imagem é corpo. A imagem é corpo e a semelhança é fruto. Determina isso na sua consciência para você não ficar perdido. Todos dois na forma de ter. Aqui está o corpo emocional e aqui está a semelhança. Aqui está a imagem, aqui está a semelhança. Aqui está o corpo emocional, aqui está o fruto, né? Uma estrelinha boa na treva. Aqui está a imagem do corpo, aqui está a semelhança do corpo, certo? Os atos conscientes usam essa semelhança para fazer trabalho social para Cristo, para a unificação, certo? Da formação de Deus, e os atos inconscientes usam essa semelhança para se realizar, né? Fazendo guerra social emocional. A imagem para o corpo, né? Explicando mais uma vez, e a semelhança para o fruto, né? Deste corpo, perfeito, né? Bem explicado. Tudo de uma forma de ter, certo? Tudo de uma forma de ter. Tanto o corpo, tanto a imagem, tanto a semelhança é forma de ter. Não ache que isso é reino de Deus. Não ache que isso é reino de Deus. Se você for fazer uma percepção, aí se você quiser colocar coisa bem simplificada, você tira todo o estado consciente de Deus, aí você coloca aqui, ó, Manuel, Emanuel, Emanuel no corpo emocional e Jesus. Emanuel e Jesus. Aí você vê que os dois ficou fora. Aí se quiser entender mais ainda, você pode colocar aqui, ó, o Jesus, o Emanuel representa o Adão, que representa o estado consciente da vida, e a Eva representa, né, Jesus, o fruto, diretamente, a semelhança do corpo Adão, certo? Ganhando essas várias complexidades, eles ficam se movimentando para trazer mensagem. Eles não ficam parados aí para esperar os outros se ficar glorificando a homem, corpo emocional, não existe isso não. Todas as mensagens de Deus são movimentos, são coisas perceptíveis, espiritual. Quando você olha assim, você não vê ninguém. Aí você vai falar, cadê o Adão? Cadê o Pedro? Cadê o João? Não, são suas responsabilidades. São formas que nós temos para trazer mensagem, para trazer consciência. Ninguém é Deus seu, ninguém é dono da sua realidade. Você que tem que ser o seu estado consciente. E para frutificar isso bom no poder público, se realizar com Deus, né? Hoje nós estamos sendo glorificados com Cristo aí pelo esse trabalho de unificação, gerando várias complexidades em vários relacionamentos. É só vocês fazerem a percepção e entender o que está sendo dito dentro desse blog diário, certo? Enquanto um tem o poder de construir, né, o outro tem o poder de destruir, né? Esse Jesus de hoje, ele é totalmente destrutivo. Tanto explicando os atos inconsciente e consciente. Não adianta.
Esse Jesus que está aí presente aí no poder público, não adianta, pode fazer a percepção, ninguém falou o nome de Deus, ninguém falou da glorificação com Deus, ninguém, entendeu isso até o dia de hoje, certo? Quando vocês entender também, vocês vai ver que esse Jesus corrompeu toda a formação de Deus, corrompeu toda coisa de Deus, todos foi corrompido, certo? Foi corrompido, tudo foi corrompido pelo nome Jesus, e você vai ver que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tudo que as pessoas pensou, né, sobre Deus, pensou sobre os seus frutos, pensou sobre o seu corpo emocional, tudo aquilo, nada disso foi uma coisa correta. A partir do momento que eu tenho uma percepção, eu também tenho um novo nome, eu tenho uma nova consciência, eu tenho uma nova restauração, eu tenho um novo respeito por Deus, eu já estou de face a face com Deus, vou considerar o meu fruto bom, certo? Então, se eu vou considerar o meu fruto bom, eu vou esquecer daquilo que passou e vou me renovar com esse Deus. Eu vou me reconstruir a minha relação com Deus, vou entender todas as coisas e, certo, para mim ter uma estrela em uma noite escura, na treva de Deus, no Cristo de Deus, na formação de Deus, ok? Entenda isso. Essa estrela vai representar a glorificação com Deus diretamente. Então, enquanto um tem um poder de construir, né, Deus, outro tem um poder de destruir, né, Jesus, né. E se Jesus é a verdade de Deus, vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo interpretar este Jesus, né. Sempre deixando esse Jesus flexionado para dar possibilidade, para permitir que ele media mais as pessoas sobre a treva, sobre as luzes, deixar ele mediando mais, certo? Por Cristo, deixar ele mediano pelo seu fruto, deixar ele mediano por qualquer coisa, certo? Vai usando ele o tanto que vocês quiserem para entender essas bagunças, essas desgraças que tem dentro da sociedade, qualquer coisa, para que você entender a sua realidade, qualquer coisa que você queira entender, ok? Então, e se Jesus é a verdade de Deus, vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo interpretar este Jesus, sendo o fruto é relativo para tudo que estiver no poder público, aonde encontramos a imaginação dos corpos. Tudo aquilo que está, imaginação dos corpos, esse Jesus que você está produzindo. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Sinalize o vídeo, né, demonstrando que você está compreendido, que você está conectando com Deus no seu interior, certo? Eu não faço isso para, às vezes, para ter um reconhecimento pessoal, nada disso. Eu faço isso por Deus, certo? Você também faz o que tem que fazer por Deus para alcançar, né, para explodir essa internet. Vamos falar isso diretamente. Para explodir essa internet e todo mundo ganhar consciência com Deus, para a gente entender as importâncias de cada pessoa, de a gente ter um bom relacionamento em tudo, ok? Entenda isso. Sinaliza o vídeo, Deus, que você esteja compreendido de Deus. Se você não compreendeu de nada, olha, esquece, tá? Desliga e vá-se embora, certo? Não tenho necessidade de relacionar uma pessoa que não tem compreensão de nada, não tem capacidade de entender o que está sendo dito. Tudo que vocês fizerem, faça por vocês mesmos, certo? Tanto as suas ignorâncias, as suas burrices, as suas tolices, faça por você. Não precisa relacionar isso a coisa mal à pessoa, outra pessoa não. Ah, mas é uma coisa boa? Você, sim, então faz uma coisa boa para você da mesma forma, certo? Pode escolher sinalizando esse vídeo, pode fazer uma relatividade, frutificar isso de uma forma boa, qualquer coisa que você queira entender que foi bom para você e que foi um favor de Deus, que Deus está te restituindo a sua graça, a seu favor, e que você possa fazer uma coisa boa e, né, frutificar bem. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.